Laura, eu tô com hemorroidas, grávida, o que que eu vou fazer? Eu abro caixinha, sempre tem essa pergunta. Laura, eu tô com hemorroidas, grávida, o que que eu vou fazer? Né? Então, assim, antes de tudo, antes de falar o que que você tem que fazer para que isso não aconteça, ou que isso diminua, ou que ajude, não fique assim na hora do teu parto, eu quero dizer para você que a hemorroidas na gestação é algo quase que fisiológico. Por quê? Como assim? Então é só você perceber, né, que, sei lá, no segundo trimestre da gestação, você começa até sentir uma falta de ar, um cansaço a mais. Sabe por quê? Porque aumenta 500 ml de sangue circulante no seu corpo. Isso faz o seu coração trabalhar a toda prova e isso influencia lá na hemorroida também. Isso é um dos fatores também que influencia, por exemplo, o retorno venoso das pernas, né? Que o seu pé começa a ficar inchado. A mesma coisa para hemorroidas. Então, o que acontece? Se você já tem, né, um metabolismo um pouco mais devagar e ali aquele sangue na hora do retorno, ele vai ficar um pouco mais comprometido. Isso faz com que as veias ali da região do ânus, ela fique um pouco mais dilatada, provocando a hemorroidas. Sem contar que existem dois outros fatores que colaboram para isso. Primeiro é o peso, né? Então, à medida em que o bebê vai crescendo, à medida em que o sangue circulante aumenta. Então, são dois fatores que fazem com que aquele peso, né, sobre o ânus, sobre o assoalho pélvico de forma geral, e sobre o ânus, a musculatura ali da região anal também fica comprometida. Dois fatores. A outra questão é que, pela ação da progesterona também, o nosso intestino fica um pouco mais lento, né? Isso faz com que a gente perca muita água e o nosso cocô fique mais duro, né? Muitas mulheres também acabam tomando suplementação de ferro, o que faz também, que ajuda também o cocô a ficar um pouco mais duro, ficar mais ressecada. Então, tá vendo? Tudo colabora para que a hemorroida surja, né? Então, se você já tem uma hemorroida antes, se você não tem, pode ser que ela apareça durante a sua gestação, né? Então tá bom, Lara, beleza, já entendi que isso daí acontece pela natureza, que tem todos os fatores que faz isso acontecer, beleza, mas agora eu estou, e aí assim, eu tô sentindo dor, como é que eu faço? A gente sabe que há um certo tipo de inflamação dessas veias, né, da região do ânus, e grávida não pode tomar anti-inflamatórios, porque interfere até na redução do líquido amniótico, enfim. Então, o que nos resta? Medidas caseiras, né? Então, o principal é uma alimentação rica em fibras para ajudar ali na motilidade daquele cocô, né? Vamos dizer assim, cocô mesmo, não vou falar que é cocô, né? Fezes não, é cocô, né? Então, para ajudar ali no cocô, beber bastante água. E quanto de água? 2 litros no mínimo. E o que vai fazer? Ah, mas eu, né? Eu sei que eu tenho que tomar 2 litros de água, né? Todo mundo sabe, eu sei que eu tenho que tomar 2 litros de água também. Mas então o que eu vou fazer, né? Se eu deixar eu mesmo na minha vida, eu não vou tomar. Mas é importante que você tenha que uma garrafinha. Então, enche uma garrafinha, vai pro quarto, vai trabalhar, vai caminhar, leva essa garrafinha cheia d'água, né? E vê quantas garrafinhas dá 2 litros. Põe a meta, eu tenho que tomar 4 garrafinhas de 500 ml no dia, né? Então você tem que tomar no mínimo. Por quê? A água ajuda o cocô, né? O cocô a ficar mais, não tão duro, né? Mais mole, mais bonitinho, mais legal para sair e não inflamar tanto ali a região que já está inflamada pela dilatação das veias, né? Então aqui a gente falou de comer alimentos que são ricos em fibra, beber bastante água, no mínimo 2 litros, realizar exercícios que vão ajudar também na motilidade, né? Então, a própria caminhada, fazer uma yoga, fazer alongamento, todo exercício que você faz ajuda na motilidade. Outra dica, né? Orientação que eu dou, outro cuidado que é muito importante se tiver doendo bastante, você pode tomar banho, lavar, secar, lavar com uma água morna que vai dar uma sensação, né, de menos dor, né? E também pode fazer banho de assento. E olha que interessante, você pode fazer 10 minutos, colocar uma bacia no banho de assento. Porque eu lembrei aqui de uma coisa.
Ó, imagine uma grávida fazendo um banho de assento. O pessoal fica falando assim, Laura, vamos fazer banho de assento. Você já imaginou uma grávida fazendo banho de assento? Que coisa maravilhosa. Eu tava grávida do Chico, de 9 meses, e eu falei, vou fazer banho de assento. Gente, eu me entalei. Na bacia, eu fiquei entalada. Gente, me levanta aqui do banho de assento. Mas o banho de assento dá certo, tá, gente? Pois faço o banho de assento, água morna e dá pra usar óleo essencial. O óleo essencial de camomila, você coloca 3 gotinhas, mistura óleo essencial no óleo de coco, né? E coloca aquilo ali na água, né, do banho de assento, vai ser super ótimo. Então, seguindo essas dicas, Laura, nada disso deu certo. Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar pro seu GO e falar assim, fiz tudo que a moça do canal do YouTube falou e não resolveu nada. Por favor, me passa um remédio. E aí, ele vai prescrever um remédio que seja ótimo para você, mas isso só o seu GO pode passar. Outra pergunta sobre hemorroida que eu sempre recebo. Laura, hemorroida interfere no parto? Laura, será que hemorroida é indicação de cesárea porque eu vou fazer força? Vai que sai tudo para fora, estoura, fica pior do que tá, né? Então, eu vou te falar o seguinte. A hemorroida não tem a ver intimamente com o parto, mas sim sobre essa condição da gestação que eu acabei de falar para vocês. Então, até uma mulher que teve cesariana pode muito bem ter isso, né, pós-parto. Ainda mais se ela passou pela cesariana com um monte de medicação, né, que vai interferir ali na motilidade intestinal também, né? Quantas vezes as mulheres que tiveram cesárea falam que, eu fiquei, sei lá, 3, 5, uma semana, né, dias sem fazer o cocô, justamente até pelas medicações que interferem também ali na eliminação intestinal. Então não está extremamente ligado ao tipo de parto, mas uma condição, tanto da gestação quanto do puerpério, né? No puerpério a gente também não se alimenta direito, né? Muitas vezes só come besteira porque não tem tempo, né? A gente não tem uma alimentação rica em fibra, a gente bebe muito menos água porque a gente está demandando o bebê e a gente tem uma excreção de líquido muito maior no nosso corpo através da amamentação. Isso faz com que o nosso cocô também fique mais duro, então isso prejudica também a hemorroida, né? Mas se a tua preocupação é a seguinte, de que você vai fazer força, né? Já que o que acontece? O bebê, ele vai descendo pelo canal vaginal, mas o canal vaginal tá ali pertinho, como se fosse aqui o canal vaginal e aqui o canal retal. O bebê vai passando com a cabeça ali, né? Então, assim, a pressão, se na gestação é grande, na hora do parto é muito maior. Então, se você tem hemorroida e fala assim, meu Deus, né, tem esse medo de ela estourar na hora do parto, ou ela ficar pior na hora do parto, porque você tá fazendo força e porque esse bebê vai nascer ali, você pode adotar posições no parto que não sobrecarregam, que não faz tanta força ali no assoalho pélvico. Como, por exemplo, a posição de 4 apoios, porque você usa a gravidade, mas não totalmente, né? Então você não tem tanta aquela pressão no assoalho pélvico. E a posição deitada de lado também. Então você deita de lado, levanta a perna, uma das pernas, né? Ou junta os joelhos, né? Fazendo com que o estreito inferior fique um pouco maior. Inclusive tem vídeo sobre isso possível aqui no nosso canal, né? É só clicar algum dos cantos aqui, né? Então tem essa posição explicando como é que faz. Então você fazendo isso, você vai não colocar tanta força no seu assoalho pélvico e fazer com que a hemorroida não seja tão expressiva e que isso não cause tanta dor em você e não atrapalhe tanto, né? Lembrando que se você tiver também o aparecimento de hemorroida depois, né? Mas por nunca não tive na gestação e depois do parto normal, da cesariana eu tive, as orientações são as mesmas, né? Se alimentar rica em fibra, beber no mínimo 2 litros de água, movimentar-se à medida que possível, né? Utilizar de banho morno, limpar, né? Lavar com sabão neutro, secar, utilizar uma duchinha morna ali e, se precisar, recorrer ao seu médico para que ele prescreva algum medicamento anti-inflamatório, analgésico, para te ajudar ali nesse desconforto. Mas é isso, ó, hemorroida não é indicação de cesariana, você pode muito bem viver e superar essa peleia aí da hemorroida durante a gestação ou pós-parto. Então tá bom, espero vocês em mais vídeos, né, no nosso canal. É isso aí, um beijo!